Até que ponto você tem a capacidade de se manter tranquilo durante o seu plantão? Você não precisa só entender sobre inteligência emocional. Você precisa desenvolver essa habilidade. Porque quando você começa a desenvolver, e vou te garantir que isso não é da noite para o dia, você não vai fechar essa aula e já vai ser uma pessoa melhor, com mais inteligência, você vai ter uma parcela disso, mas isso é um efeito gradativo, tá? Você vai perceber que com pequenas atitudes você vai trabalhar muito melhor. Esse processo ele é muito benéfico porque você começa a entender e você vai ver uma coisa que você pode ter passado por isso, eu passei com certeza, que as pessoas, quando você não tem essa identificação, e pelo trabalho, pela nossa rotina, a gente se torna às vezes frio. E as pessoas comentam: nossa, você não se importa com a dor do outro. Olha como você reage. Você não reage com emoção a uma situação, ao ver um acidente, ao ver algum paciente, né, que esteja necessitando. Isso pode acontecer não porque você não se importe, mas é porque você desenvolve em você um bloqueio. Só que isso não é uma questão de amadurecimento, como muitos pensam. Isso é uma falta de inteligência. Quando eu enfrentei essa situação de bloqueio, eu só fui me dar conta porque eu comecei a me tornar uma pessoa mais ansiosa. Eu estava meio que me afastando da realidade, vivenciando apenas os problemas, mas de maneira muito supérflua, sem a devida preocupação. Então, quando você trabalha com urgência e emergência, é preciso que você tenha esse senso de realidade, é preciso empatia para lidar com as pessoas, porque aquele momento ali de gravidade, você tem o filho de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, que estão sofrendo naquele momento. E ainda a condição que a equipe fica envolvida. É uma situação de estresse que você precisa ter a capacidade de entender. Enfermeiro, você é o líder naquela situação. Hierarquicamente responsável pela equipe de enfermagem, você é quem vai direcionar a equipe. Você é que vai tomar as decisões. E quando você não está friamente preparado para tomar as decisões, você pode fazer uma coisa errada. E isso vai trazer um prejuízo para todos. Então, por que é importante que você não só entenda, mas que você desenvolva a habilidade emocional? Porque você é um líder, você é uma pessoa que é referência para a sua equipe. E esse desenvolvimento vai ser importante também na sua vida pessoal. Eu mesmo já tive alguns momentos em que fui chamado para um atendimento numa ocorrência e o paciente foi uma vítima de acidente de moto, eu me lembro bem até desse acidente. Só que eu não estava tão bem, estava tão envolvido naquele atendimento, tal, vivenciando as demandas da emergência, que eu não me dei conta. E quando eu cheguei para o atendimento, eu não me preocupei muito com o que havia acontecido, eu só queria ali fazer o meu papel e sair o mais rápido possível. Não prestei nenhuma orientação, assim, eu lembro muito direto, né, para as pessoas que estavam ali. E com isso, o colega precisou me chamar a atenção. Caio, volta aqui, você não está fazendo as coisas muito bem feitas, não está com muita pressa. E aquilo para mim foi um choque, porque eu estava fora da realidade. Você provavelmente já passou por isso também, de não entender muito bem a situação e reagir, né, somente no automático, como a gente costuma dizer. E aí, depois de tudo, eu analisei a situação e vi que realmente não era eu que estava fazendo aquilo. Eu estava agindo de uma forma automática. Então, eu estava totalmente fora de mim. Eu estou falando isso de um atendimento, mas isso pode acontecer em qualquer área da vida, numa troca de plantão, numa conversa, por qualquer motivo. Você se pega agindo de uma forma que não é legal. Tá? Mas aí então, vamos como desenvolver a habilidade que vai transformar o seu futuro? Por onde você pode começar a desenvolver? Veja bem, na inteligência emocional a gente costuma dizer que é uma gradativo, certo? A cada experiência que você vive, o seu cérebro recebe estímulos diferentes. Esses estímulos, né, eles vão liberar gradativamente também alguns hormônios. E quanto mais
frequentes forem esses estímulos, mais acostumado o organismo vai ficar. E vai demandar, vai determinar uma substância que, quando o seu organismo passar a vivenciar aquilo, o seu corpo meio que vai se acostumar, vai ficar viciado naquilo, né? Na determinada emoção. Por exemplo, existem pessoas que são viciadas na adrenalina de uma ocorrência de trauma. É muito comum nos cursos de APH que eu ministro, as pessoas ficarem eufóricas por querer atendimento de trauma, só que muitas vezes o atendimento de trauma ele nem é a maior incidência do nosso trabalho, né? Nós temos muito atendimento clínico também, mas eles aprendem depois. E aí, as pessoas que são dessa forma, nós costumamos chamar ele de vibradores, que eles vibram a cada resgate, eles ficam buscando aquela sensação de volta para o organismo, né? Já outras pessoas são viciadas em ficarem ansiosas quando tem um atendimento em que elas não dominam, por exemplo, um atendimento pediátrico, só que elas já se adaptaram àquela rotina e elas vivenciam aquilo como uma dificuldade. Não entendem que ela precisa sair daquela situação, né? Tudo isso se deve pelo comportamento repetido do dia a dia, acostumando o cérebro a agir daquela determinada forma, o que deixa a pessoa sem saber como sair, muitas vezes, dessa situação. Para ter uma questão que pode estar passando pela sua cabeça. Tá, eu já sei que o meu corpo se recebe os estímulos, como ele reage, eu sei que eu sou viciado, eu já até vi aqui, Caio, que você falou, eu gosto dessa adrenalina de estar numa PCR, um momento de intubação, mas como é que eu vou desenvolver inteligência emocional para me livrar dessa situação, caso essa situação passe a ser prejudicial a mim? Uma dica que é muito valiosa. O desenvolvimento da inteligência emocional tem relação com observação de como o nosso corpo reage a essas emoções. Porque você só consegue dominar o que você conhece. Para que você comece a treinar o autocontrole, você tem que treinar primeiro a observação. É óbvio que todo trabalho ele é feito gradativo. Você começa a reconhecer a angústia, o que aquilo te causa. Então você aprende a domar aquelas reações. Por exemplo, isso aconteceu comigo, eu acho que acontece com você também. Quando em um momento, né, tem um atendimento, e aquele atendimento ele pode ser o mais simples ou o mais traumático, o mais complicado. Algum momento do dia, algum dia que você também não esteja bem, aquilo vai causar um medo, uma aflição. E quando isso acontece comigo, eu costumo ficar com a boca seca e a minha mão transpira um pouco mais. Só que o que é que eu faço? Eu não negligencio aquela situação. Eu identifico ela, vejo o que é que está acontecendo e a partir disso eu vou me acalmando. Porque quando eu começo a perceber, poxa, minha mão está suando, minha boca está seca, eu estou partindo com sintoma de ansiedade sobre o atendimento, uma angústia que me dá. Então o que eu tenho que fazer a partir daí é tomar decisões mais assertivas, focar na minha competência e trabalhar para isso. Isso eu vou lhe dizer que vale para qualquer situação. Tá? Seja o momento que você estiver passando um momento de raiva, seja um momento de medo, um momento de dor, de constrangimento, você identifica aquela situação e você faz aquilo acontecer. Tá? Você traz para você aquela situação, porque você vai identificar e vai tomar decisão, porque você pode falhar simplesmente pela falta de conhecimento.